Hirão envia embaixadores a Davi. Capítulo 4. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi embaixadores e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para que lhe edificassem uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, que havia exaltado seu reino sobre seu povo, Israel. Filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Então Davi tomou também mulheres em Jerusalém e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos que Davi teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eubelete, Nogá, Negué, Jafia, Elisama, Beliada e Elifelete. Davi vence os filisteus. Ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos os filisteus em busca de Davi. E quando Davi os ouviu, saiu contra eles, e vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? E os entregarás em minha mão? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, pois, a Baal-Perazim, e ali Davi os derrotou. Disse Davi: Deus rompeu os meus inimigos pela minha mão, como se rompem as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Deixaram ali seus deuses, e Davi disse que os queimassem. Voltando os filisteus a se estender pelo vale, Davi voltou a consultar a Deus, e Deus lhe disse: Não subas após eles, mas rodeia-os para atacá-los por diante das amoreiras. Assim que ouças vir um estrondo pelas copas das amoreiras, sai para a batalha, porque Deus sairá diante de ti e ferirá o exército dos filisteus. Fez, pois, Davi como Deus lhe ordenou, e derrotaram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. A fama de Davi foi divulgada por todas aquelas terras, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Davi traz a arca para Jerusalém. Capítulo 15. Davi também fez casas para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então disse Davi: A arca de Deus não deve ser levada a não ser pelos levitas, porque Deus os elegeu para que levassem a arca do Senhor e para que lhe sirvam perpetualmente. Davi congregou todo Israel em Jerusalém para que passassem a arca do Senhor para seu lugar que lhe havia preparado. Reuniu também Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o principal, e seus irmãos, 120. Dois filhos de Merari, Asaías, o principal, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o principal, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Ilesafã, Semaias, o principal, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o principal, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o principal, e seus irmãos, 111. Chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Ele disse: Vós que sois os principais pais das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, e passais a arca do Senhor, Deus de Israel, para o lugar que lhe preparei. Pois por não havê-lo feito assim, vós na primeira vez, o Senhor nosso Deus nos quebrantou, porque não o buscamos segundo sua ordenança. Assim, os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas
trouxeram a arca de Deus em seus ombros pelas varas, como havia ordenado Moisés, conforme a palavra do Senhor. Os músicos são designados. Também disse Davi aos principais dos levitas, que de seus irmãos designassem cantores com instrumentos de música, com alaudes e harpas e símbolos, que ressoassem e levantassem a voz com alegria. Os levitas designaram Emã, filho de Joel, e de seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari e de seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. Com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maceias, Matitias, Elefeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim Emã, Asaf e Eta, que eram cantores, faziam ressoar símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benai, com alaúdes sobre Alamote, Matitias e Elefiliel, Mequenias, Obed-edom, Jeiel e Azazias tinha citaras, afinadas de uma oitava para dar o tom no canto. Quenanias, principal dos levitas na música, foi posto para dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benai e Eliezer, sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também eram porteiros da arca. O translado da arca. Davi, pois, e os anciões de Israel e os capitães de milhares foram para trazer a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom, com alegria, ajudando Deus aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de linho fino, e também todos os levitas que levavam a arca, e também os cantores e Quenanias, que era mestre de canto entre os cantores. Davi também levava sobre si um efode de linho. Dessa maneira, levava todo Israel a arca da aliança do Senhor com júbilo e som de buzinas e trombetas e símbolos, e ao som de alaúdes e cítaras. Mas, quando a arca da aliança do Senhor chegou à cidade de Davi, Micaal, filha de Saul, olhando por uma janela, viu o rei Davi, que saltava e dançava, e o menosprezou em seu coração. As ofertas de paz, capítulo 16. Assim trouxeram a arca de Deus e colocaram-na no meio da tenda que Davi havia levantado para ela, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz diante de Deus. Quando Davi acabou de oferecer o holocausto e os sacrifícios de paz, abençoou o povo em nome do Senhor, repartiu a todo Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Pôs diante da arca do Senhor ministros dos levitas, para que recordassem, confessassem e louvassem ao Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, o segundo depois dele, Zacarias, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai, Obed-edom e Jeiel, com seus instrumentos de alaúdes e harpas. Mas Asaf fazia ressoar os símbolos. Também os sacerdotes Benai e Jaziel
faziam ressoar continuamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Salmo de ação de graças de Davi. Naquele dia, Davi, louvando o Senhor, entregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos este canto. Louvai ao Senhor e invocai seu nome. Fazei conhecido entre os povos suas obras. Cantai a ele, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome. Alegrai-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e seu poder. Buscai seu rosto continuamente. Fazei memória das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos de sua boca. Ó vós, filhos de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seus escolhidos, o Senhor, ele é o nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Ele faz memória de sua aliança perpetualmente e da palavra que ele mandou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e de seu juramento a Isaque, o qual confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: darei a ti a terra de Canaã, porção de tua herança, quando eles eram poucos em número, poucos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação e de reino para outro povo. Não permitiu que ninguém os oprimisse. Antes, por amor deles, castigou os reis. Disse: não toqueis em meus ungidos, nem fazeis mal a meus profetas. Cantai ao Senhor toda a terra, proclamai dia após dia sua salvação. Cantai entre os povos sua glória, em todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de supremo louvor e de ser temido sobre todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus, louvor e magnificência diante dele, poder e alegria em sua casa. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a honra devida a seu nome. Trazei oferta e vinde diante dele. Prostrai-vos diante do Senhor na beleza da santidade. Temei em sua presença toda a terra. Mundo será ainda estabelecido para que não se comova. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Digam nas nações: ó Senhor reina. Rujam o mar e sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que há nele. Então cantarão as árvores dos bosques diante do Senhor, porque vem para julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Dizei: salva-nos, ó Deus, nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que confessemos teu santo nome e nos gloriemos em teus louvores. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, por toda a eternidade. Disse todo o povo: amém, e louvou ao Senhor. Os levitas encarregados da arca. Deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos para que ministrassem continuamente diante da arca, cada coisa em seu dia. Obed-edom e seus 68 irmãos, e Obed-edom, filho de Jetum, e Osã, como porteiros. Também o sacerdote Zadoque e os sacerdotes seus irmãos diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto que estava em Gibeão, para que sacrificassem continuamente, manhã e tarde, holocaustos ao Senhor no altar do holocausto, segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que ele prescreveu a Israel, e com eles Emã, Gedutum e os outros escolhidos,
declarados por seus nomes para glorificar ao Senhor, porque é eterna sua misericórdia. Com eles, Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos que faziam ressoar, e com outros instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Depois, todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e Davi voltou para abençoar sua casa.